Se você encontrou o Moto G60 usado por um preço interessante e ficou na dúvida se ele ainda vale a pena hoje, esse vídeo é para você. Afinal, estamos falando de um celular que fez bastante sucesso quando foi lançado, principalmente por trazer uma tela grande, bateria enorme e uma câmera de 108 megapixels por um valor competitivo. Mas o mercado mudou bastante nos últimos anos. Então a pergunta é simples: será que ele ainda consegue entregar uma experiência agradável ou já ficou para trás? E é exatamente isso que vamos descobrir agora. Antes de tudo, vale lembrar que o Moto G60 chegou ao mercado como uma opção intermediária focada em quem queria bastante tela, boa autonomia e um conjunto equilibrado para várias tarefas. Na época, ele chamou a atenção porque oferecia características que normalmente apareciam em modelos mais caros. Só que tecnologia não para. Enquanto alguns celulares envelhecem muito bem, outros começam a mostrar limitações conforme os aplicativos ficam mais pesados e os sistemas mais exigentes. Por isso, olhar apenas para a ficha técnica não é suficiente. O mais importante é entender como esse celular se comporta atualmente. Logo de cara, uma das coisas que ainda impressiona no Moto G60 é o tamanho da tela. Para quem gosta de assistir vídeos, acompanhar lives, navegar pelas redes sociais ou simplesmente prefere letras maiores, ele continua sendo uma opção confortável. São 6,8 polegadas em um painel IPS com taxa de atualização de 120 Hz. E mesmo depois de vários anos, essa combinação ainda consegue entregar uma navegação agradável. Quando você passa pelas redes sociais, abre menus ou troca entre aplicativos, tudo parece mais suave do que em celulares limitados a 60 Hz. Claro que hoje existem telas AMOLED em várias faixas de preço, oferecendo pretos mais profundos e cores mais vibrantes. Nesse ponto, o Moto G60 já não impressiona tanto quanto antigamente. Mesmo assim, para quem busca uma tela grande e agradável para vídeos e redes sociais, ele continua entregando uma experiência bastante competente. Além disso, o brilho da tela ainda é suficiente para a maioria das situações. Não é o mais forte do mercado atual, mas continua permitindo visualizar conteúdos sem grandes dificuldades em boa parte dos cenários. Passando para a construção, o Moto G60 segue a fórmula tradicional da linha Moto G daquela época. O acabamento é todo em plástico, mas isso não significa necessariamente algo negativo. O Motorola sempre teve um cuidado interessante na montagem dos seus celulares intermediários, e o G60 transmite uma sensação de produto bem construído. Não existe aquela impressão de fragilidade extrema que alguns modelos baratos costumam passar. Por outro lado, é impossível ignorar que ele é um celular grande. Quando falamos grande, estamos falando de um equipamento que ocupa bastante espaço no bolso. E também exige certo costume para usar com apenas uma mão. Quem gosta de celulares compactos provavelmente não vai se adaptar tão bem. Já quem prefere telas enormes para vídeos, filmes e jogos tende a enxergar esse tamanho como uma vantagem. Falando de desempenho, aqui encontramos um dos pontos mais interessantes dessa conversa. O Moto G60 utiliza o Snapdragon 732 GB, um processador que foi bastante elogiado durante seu período de destaque. Mesmo não sendo um chip topo de linha, ele sempre teve uma proposta muito equilibrada. E sabe o que é curioso? Ele continua surpreendendo. Para tarefas comuns como WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, navegações na internet e aplicativos bancários, o desempenho ainda é bastante satisfatório. A abertura dos aplicativos acontece de forma rápida e a navegação permanece agradável durante boa parte do tempo. Isso acontece porque o Snapdragon 732G envelheceu melhor do que muita gente imaginava. Hoje, existem processadores mais rápidos e eficientes. Claro, mas quando analisamos aquilo que a maioria das pessoas realmente faz durante o dia, o Moto G60 ainda consegue acompanhar sem passar a sensação de que está lutando para executar tarefas simples. Outro fator importante é a quantidade de memória RAM presente em muitas versões encontradas no mercado de usados. Os modelos com 6 GB de RAM continuam oferecendo uma experiência agradável para multitarefas. Troca entre aplicativos, responder mensagens enquanto assiste um vídeo ou alternar entre redes sociais acontece de maneira relativamente tranquila. Obviamente, existem limites. Quando começamos a abrir muitos aplicativos pesados ao mesmo tempo, ou deixamos vários processos funcionando em segundo plano, é possível perceber que ele não possui a mesma agilidade dos modelos intermediários atuais, mas isso não chega a transformar a experiência em algo frustrante. Na prática, ele continua atendendo bem quem busca um celular para redes sociais, vídeos, estudos, trabalho e tarefas cotidianas. Agora vamos falar de jogos, porque esse é um assunto que costuma gerar bastante curiosidade.
O Snapdragon 732G nasceu justamente com uma proposta mais voltada para entretenimento. Por isso, muitos jogos populares ainda funcionam de forma bastante aceitável. Títulos leves e médios continuam rodando sem grandes dificuldades. Jogos como Free Fire, Mobile Legends, Brawl Stars e vários outros permanecem oferecendo uma experiência agradável. Já em jogos mais pesados, a situação muda um pouco. Não significa que eles deixam de funcionar. O que acontece é que algumas configurações gráficas precisam ser ajustadas para manter uma boa fluidez. Isso é perfeitamente normal quando falamos de um celular lançado há vários anos. Afinal, os jogos evoluíram bastante e passaram a exigir mais processamento gráfico. Mesmo assim, para quem joga ocasionalmente e não busca gráficos no máximo ou taxas de quadros extremamente altas, o Moto G60 ainda consegue divertir sem grandes dores de cabeça. Outro ponto que ajudou bastante é o sistema da Motorola. Historicamente, a empresa sempre apostou em uma interface mais limpa, sem excesso de aplicativos instalados de fábrica e sem muitas modificações visuais pesadas. Essa escolha trouxe benefícios importantes para o Moto G60. Mesmo sendo um modelo mais antigo, ele continua transmitindo uma sensação de leveza em várias tarefas. Os menus são simples, fáceis de entender e não ficam carregados de recursos que poucas pessoas utilizam. Isso ajuda a manter uma navegação agradável e também contribui para que o desempenho pareça melhor do que muitos imaginam ao olhar apenas a idade do celular. Por outro lado, existe uma questão importante que precisa ser considerada antes da compra. O suporte de atualizações já não é mais o mesmo. Dependendo da versão encontrada, você estará utilizando um sistema que não recebe novidades há algum tempo. Isso não impede o funcionamento dos aplicativos mais populares, mas é um detalhe que merece atenção, principalmente para quem pretende ficar muitos anos com o mesmo celular. Ainda assim, para alguém que procura um modelo usado com preço atrativo para tarefas comuns, essa questão pode não ter tanto peso quanto teria em um lançamento recente. E existe um detalhe que continua sendo um dos maiores destaques do Moto G60 até hoje: a bateria. Estamos falando de uma bateria de 6.000 mAh, algo que ainda chama atenção atualmente. Enquanto muitos celulares continuam trabalhando com capacidades menores, o Moto G60 já apostava em uma bateria gigante. E o resultado continua aparecendo na prática. Mesmo levando em consideração o desgaste natural que acontece ao longo dos anos, as unidades que foram bem cuidadas ainda conseguem entregar tempos muito interessantes longe da tomada. Para quem passa bastante tempo nas redes sociais, conversa pelo WhatsApp, assiste vídeos no YouTube ou escuta música durante várias horas, o Moto G60 continua sendo um parceiro confiável. Claro que tudo depende do estado da bateria da unidade encontrada. Um celular usado pode ter recebido tratamento muito diferentes ao longo da vida útil. Alguns foram carregados corretamente, enquanto outros passaram anos sofrendo com aquecimentos excessivos e ciclos constantes de carga. Por isso, ao comprar o Moto G60 usado, vale a pena verificar a saúde da bateria sempre que possível. Mesmo assim, olhando para o projeto original, fica claro que a autonomia continua sendo um dos pontos fortes desse modelo. Além disso, existe outro detalhe interessante. Como o Snapdragon 732G não é um processador extremamente agressivo no consumo de energia, ele consegue trabalhar de forma relativamente econômica em várias situações. Essa combinação entre processador equilibrado e bateria grande acaba ajudando bastante no resultado final. Saindo da autonomia e entrando nas câmeras, encontramos um dos aspectos que mais chamaram a atenção durante o lançamento. O Motorola colocou um sensor principal de 108 megapixels no Moto G60, algo que parecia impressionante para a categoria na época. Mas como todo mundo já sabe, megapixels sozinhos não garantem fotos melhores. O que realmente importa é o resultado final. E a boa notícia é que o Moto G60 continua tirando fotos bastante agradáveis quando existe uma boa quantidade de luz disponível. As imagens apresentam um nível de detalhes interessantes, cores equilibradas e uma qualidade que ainda consegue agradar muita gente. Para redes sociais, compartilhamentos com amigos e lembranças de viagens ou passeios, ele continua fazendo um trabalho respeitável. Inclusive, em algumas situações, ele ainda consegue surpreender quem espera resultados muito inferiores por causa da idade do celular. Quando a luz começa a diminuir, naturalmente, aparecem algumas limitações. As fotos podem perder detalhes, surgir mais ruídos e o processamento já não acompanha o nível dos intermediários atuais. Isso não significa que as imagens ficam ruins automaticamente. Apenas fica evidente que a tecnologia evoluiu bastante desde o lançamento do Moto G60. Ainda assim, para um celular dessa geração, os resultados permanecem honestos.
Já a câmera frontal continua adequada para selfies, chamadas de vídeos e redes sociais. Nada extraordinário, mas também longe de decepcionar quem busca registros casuais para publicar no Instagram ou enviar para amigos. E existe um detalhe curioso sobre as câmeras desse celular. Muita gente olha para os lançamentos atuais e imagina que qualquer modelo recente vai destruir completamente um intermediário antigo nas fotos. Nem sempre acontece dessa forma. Existem celulares novos de entrada que possuem processadores mais modernos, mas utilizam sensores mais simples para reduzir custos. Em algumas comparações específicas, o Moto G60 ainda consegue competir de maneira bastante digna. Agora, falando sobre vídeos, ele continua entregando uma qualidade satisfatória para gravações casuais. Se a intenção for gravar conteúdos para redes sociais, registrar momentos importantes ou fazer vídeos ocasionais, o resultado continua sendo perfeitamente utilizável. Naturalmente, quem trabalha criando conteúdos de forma mais frequente encontrará soluções melhores nos modelos atuais, mas para a proposta do Moto G60, o conjunto ainda cumpre bem sua função. Outro aspecto que merece atenção é o áudio. O Moto G60 não foi criado para ser uma referência nesse quesito, mas continua oferecendo uma experiência agradável para vídeos, músicas e chamadas. Nada que vai impressionar quem já utiliza modelos mais recentes com sistemas de som mais elaborados, porém também não existe aquela sensação de áudio fraco ou sem qualidade. Aliás, para quem ainda utiliza fones de ouvido com conexão P2, existe uma vantagem interessante. O Moto G60 mantém a entrada tradicional para fones, algo que foi desaparecendo em muitos celulares lançados posteriormente. Pode parecer um detalhe pequeno, mas muita gente ainda valoriza essa praticidade. Seguindo para outro ponto importante, precisamos conversar sobre armazenamentos. Grande parte das versões vendidas trouxe 128 GB de espaço interno, uma quantidade que continua bastante confortável atualmente. Fotos, vídeos, aplicativos, músicas e arquivos diversos podem ser armazenados sem gerar preocupação constante com o espaço acabando. Além disso, a possibilidade de utilizar o cartão microSD continua sendo uma vantagem para quem gosta de guardar muitos arquivos localmente. Essa flexibilidade é algo que muitas pessoas sentem falta em diversos modelos mais recentes. Chegando perto da conclusão, vale a pena pensar em uma pergunta simples. Para quem exatamente o Moto G60 ainda faz sentido? Se você procura um celular usado para redes sociais, vídeos, aplicativos de mensagens, navegação na internet, estudo, trabalho e jogos ocasionais, ele continua sendo uma opção bastante interessante dependendo do preço, principalmente porque existem características que envelheceram muito bem, como a bateria enorme, a tela de 120 Hz, os 128 GB de armazenamento e o desempenho ainda competente para tarefas comuns. Por outro lado, quem busca recursos mais modernos, atualizações mais recentes, câmeras mais avançadas ou desempenho superior em jogos pesados provavelmente encontrará opções melhores entre os intermediários atuais. Tudo acaba girando em torno do valor encontrado. E esse ponto é extremamente importante. O Moto G60 barato pode ser um ótimo negócio. O Moto G60 caro já começa a disputar espaço com celulares mais novos, que oferecem vantagens importantes em vários aspectos. Por isso, antes da compra, compare os preços com atenção. Pesquise modelos mais recentes disponíveis na mesma faixa de valor e veja qual entrega mais benefícios para o seu orçamento. No fim das contas, o Moto G60 é um daqueles celulares que envelheceram melhor do que muita gente imaginava. Ele não é mais uma referência de mercado, não está entre os lançamentos mais desejados e também não tenta competir com os intermediários mais modernos. Mesmo assim, continua oferecendo uma combinação interessante de tela grande, bateria duradoura, armazenamento generoso e desempenho suficiente para boa parte das tarefas que as pessoas realizam todos os dias. E talvez esse seja justamente o maior mérito dele. Mesmo depois de vários anos, ainda consegue cumprir sua proposta original de forma competente. Agora eu quero a sua opinião. Você ainda usa o Moto G60 ou está pensando em comprar um? Conte aqui nos comentários qual foi a sua experiência com esse modelo e se ele continua atendendo suas necessidades. Se esse vídeo ajudou você a decidir, aproveite para deixar o like, se inscreva no canal e ativar as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos sobre celulares, tablets e notebooks e tudo que vale ou não vale a pena comprar atualmente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.